Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo de louvor e adoração ao nome do Senhor, fazer mais um culto para aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Fique conosco até o final desse vídeo para que você ore conosco, receba uma palavra de Deus para o seu coração nesses tempos difíceis, nesses momentos que precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé. Amém? Nós vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor. Nessa oração nós já vamos também orar pela nossa caixinha de oração, porque ali se encontram vários pedidos num gesto de fé que as pessoas fazem e nós cremos que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Estaremos também orando por salvação. A nossa campanha de oração desse mês de abril é por salvação. Vamos ler, vamos ver o que a palavra do Senhor diz para nós na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso de número 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem a paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém. Vamos orar por salvação. Vamos pedir a Deus que manifeste o seu poder. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui, Pai, colocando, Senhor, todos os pedidos de oração diante da Tua presença. Somente o Senhor conhece a necessidade de cada um. Nós acabamos de ler, ó Deus, que o Senhor sabe de todas as coisas. E nós te pedimos, Deus, faça a Tua vontade, faça o Teu querer sobre as nossas vidas, sobre este país. Nós colocamos, ó Deus, a campanha deste mês diante da Tua presença, que é sobre salvação. Salva, Senhor, os nossos familiares, salva, Senhor, os nossos vizinhos, amigos, parentes mais distantes. Ó Deus, que o Senhor esteja nos usando, ó Pai, como discípulos verdadeiros do Senhor, para pregar e falar de Ti, ó Pai. Senhor Deus. Que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, ó Deus. Nós colocamos, Senhor, todos os pedidos diante da Tua presença, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, ó Deus, enfermos. Sim, ó Pai. Visita, Senhor, com a Tua mão poderosa. Visita, Senhor, aqueles que precisam, ó Pai. Nós te oramos, ó Pai, entregando tudo diante do Teu altar e diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Alguém que te adore em verdade, Pai, como achaste a Davi. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, faz segundo o Teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar
a unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, Aleluia. com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Deus abençoe. Vamos à palavra do Senhor, amém? Queridos irmãos, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. Evangelho de João, capítulo de número 8, do verso 31 ao verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Amém? Senhor, fale conosco por meio da Tua palavra. Ensina-nos a verdade, porque sem Ti, Senhor, não podemos fazer nada, não podemos conhecer as coisas maravilhosas de Deus. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, porque são incertos, são confusos, cheios de oportunismos políticos, enganos, falcatruas, fraudes, até mesmo em materiais, em coisas necessárias para esse tempo de pandemia. Estamos passando por uma crise de ordem mundial, que, na verdade, no Brasil, nós também estamos vivendo os reflexos dessa crise. Uma crise que, em primeiro lugar, é uma crise na área da saúde, por causa do coronavírus. E no meio dessa crise da saúde, nós agora estamos em uma crise política e talvez à espera de uma forte crise econômica.
nos sentimos, ou o sentimento que nos passa muitas vezes, é um sentimento de escravidão, porque não podemos trabalhar direito, não podemos sair dos nossos lares, das nossas casas direito, somos controlados, monitorados, mal informados, em plena prisão domiciliar. Mas há uma situação pior. Há uma situação que vai além dessas questões do mundo físico. E uma situação pior é ser escravo do pecado. O que adianta estar livre? O que adianta andar pelas ruas? O que adianta não ter máscara no rosto? Se muitos andam com máscaras no coração. O que adianta não ser alvo do coronavírus, mas ter a alma toda infectada pelo pecado? Que adianta viver numa cadeia, numa prisão, numa escravidão espiritual. Por isso, hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto, esse pequeno texto que nos ensina que a verdadeira liberdade é ser livre em Cristo Jesus por meio da obediência a Ele. E isso independe se nós estamos ou não estamos em nossos lares, em nossas casas ou até mesmo em nossas igrejas. No verso de número 31 que nós lemos, o texto diz assim: então Jesus disse para os que creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele. Quando nós lemos esse texto é a continuidade do diálogo de Jesus com os líderes religiosos, os líderes judeus. Mas agora Jesus se volta diretamente para aqueles que creem nele. Isto significa que Jesus tem orientações específicas somente para aqueles que creem nele. Por isso eu gostaria de encorajar você a crer em Jesus. Creia em Jesus e você conhecerá coisas maravilhosas que ainda não conhece. E Jesus então disse para eles: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Quando Jesus disse se vocês continuarem, continuar significa aqui permanecer, significa perseverar, não desistir, significa continuar obedecendo. Quantas pessoas na hora da crise, em tempos difíceis, não deixam o caminho da fé? Quantas pessoas em tempos difíceis não deixam a lucidez, a esperança? Quantas pessoas não param de obedecer, desistem de seguir a Jesus, começam a questionar a Deus, a sua soberania por causa de momentos estranhos, de dor e sofrimento como este que nós estamos vivendo nessa pandemia? Não cometa esse erro, não desista, tenha paciência, tenha perseverança, tenha fé, caminhe até o fim, permaneça firme, continue obediente aos ensinamentos de Jesus. Não murmure, não reclame, adore, louve. Ele continua no controle de todas as coisas. Se continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Ser discípulo é ser um seguidor, é ser um aprendiz, um devoto exclusivo. Para ser um discípulo de Jesus, precisa, em primeiro lugar, crer nele. Crer nele como Filho de Deus e como Deus Filho. Mas não basta crer, você precisa obedecer aos seus ensinamentos. Ele disse em João 14, 21 que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Quem você segue? Quem você escuta? De quem você é discípulo? Quem é o teu Senhor e Salvador? A quem você recorre nos momentos difíceis? Seja um discípulo verdadeiro de Jesus. Porque sendo um discípulo verdadeiro de Jesus, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Por isso ele disse: e conhecerão a verdade e a verdade os libertará.
está escrito no verso de número 32. Aquele que se torna discípulo de Jesus, um discípulo obediente de Jesus, ele passa a conhecer a verdade. E essa verdade o liberta. A verdade, ela é libertadora, ela nos traz libertação. Jesus disse aos seus discípulos em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus oferece essa libertação por meio, então, da obediência aos seus ensinamentos. Há tantas algemas e prisões das quais nós precisamos nos libertar, nós precisamos ser livres. Existem pessoas que precisam ser libertas dos vícios proibidos, como as drogas, a maconha, o crack, a cocaína. Precisam ser libertas das drogas lícitas, das drogas que não são proibidas, como o cigarro, como a bebida, a cachaça. Há pessoas que precisam ser libertas da prostituição, da pornografia, da sexualidade pervertida, do adultério, da vida sexual sem compromisso. Há pessoas que precisam ser libertas de certos tipos de pensamentos que atormentam dia e noite. Há outras que precisam ser libertas de certos tipos de sentimentos, não é verdade? Como os traumas, as dores, os medos, os remorsos, os ódios, a inferioridade, a angústia, a ansiedade e até mesmo a depressão. Faça um raio-x da sua vida. Veja que tipo de libertação de repente você precisa, que área, que situação você precisa ser liberto. Você precisa de uma libertação de Jesus. Quero dizer para você que está me escutando neste momento, que Cristo Jesus pode te libertar de toda e qualquer prisão, de toda e qualquer escravidão, de toda e qualquer situação que gere uma escravidão espiritual na sua vida. Jesus Cristo é poderoso para te livrar de qualquer prisão espiritual ou emocional. Experimente dessa liberdade. Seja liberto ou liberta no nome de Jesus. O problema é que nem todos conseguem enxergar a própria escravidão em que vive. Nem todos conseguem entender essa libertação, não é verdade? Há pessoas que às vezes você diz: olha, você está se comportando como um alcoólatra. Ela diz: não, eu bebo socialmente. Então há pessoas que não enxergam, que não entendem, como os líderes religiosos também não entenderam. Veja o que eles dizem, o que eles respondem a Jesus no verso de número 33. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Os descendentes de Abraão, isto é, o povo judeu, foi um povo escravizado por 7 nações, como os babilônicos, os egípcios. Eles estavam naquele exato momento sobre o jugo do Império Romano, mas ainda assim afirmavam: nunca fomos escravos de ninguém. Há pessoas que não conseguem ver a própria escuridão, a própria escravidão. Há outras que são orgulhosas demais para admitir, para reconhecerem que estão em uma prisão ou uma escravidão espiritual. Triste situação, porque o primeiro passo para que alguém seja liberto é a humildade, é o reconhecimento do estado em que vive. A Bíblia nos ensina que todos os seres humanos nasceram no pecado e estão afastados da glória de Deus, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e o verso 23. Portanto, o pior cego é aquele que, tendo olhos, não quer ver, não quer enxergar a sua necessidade. Aí a vida está arruinada, o casamento falido, sem sucesso nenhum na sua carreira de trabalho ou de estudos, mas finge para si mesmo que está tudo bem, quer permanecer
escravo do pecado. Não seja assim. Reconheça sempre os seus erros. Peça perdão a Deus e a quem precisar. Seja humilde, você vai experimentar o poder libertador do perdão, da graça de Deus sobre a sua vida. Por isso, no verso de número 34, Jesus ressalta aos líderes judeus que aquele que peca é escravo do pecado. E esse quem peca, quando Jesus diz quem peca é escravo do pecado, ele não está falando daquelas pessoas que entregaram a vida a ele e de repente, uma vez ou outra, falham, uma vez ou outra, cometem um erro. É a exceção à regra. Não, Jesus está falando daqueles que vivem no pecado, daqueles que escolheram viver no erro, naquilo que desagrada a Deus. Essa pessoa é escrava do pecado, porque o pecado a aprisiona. O desejo pelo erro a conduz, o pecado é seu senhor. Ela vive para satisfazer o seu pecado e não a Deus. Não seja escravo do pecado. Jesus morreu naquela cruz para que você fosse livre do poder do pecado, para que você fosse livre de toda e qualquer escravidão espiritual. Jesus morreu naquela cruz para fazer você filho do Pai, filha do Pai, e não um escravo do pecado. Porque o escravo, diz o texto, não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Jesus quis dizer que um escravo pode ser vendido, um escravo pode ser doado, um escravo pode ser trocado, mas um filho não. Deus não te chamou para ser escravo do pecado. Deus te chamou para ser filho de Deus, filha de Deus. Creia nisso e tome uma postura a partir de hoje, tome uma atitude diferente a partir de hoje, de crer e obedecer aos ensinamentos de Cristo Jesus, de conhecer a verdade e ser liberto, ser liberta por essa verdade. Por isso, no verso de número 36, texto que nós lemos, Jesus diz: se o Filho os libertar, de fato, vocês serão de fato livres. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. O Filho aqui é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus Filho. Somente a libertação por meio de Jesus é uma libertação verdadeira, de fato, livres. E significa que existem falsas liberdades, existem libertações que são maquiadas, que não são verdadeiras. Muita gente vive uma falsa liberdade, acredita que está liberta porque segue uma religião, acredita que está liberta porque pratica boas ações, caridade. Muitos até pensam serem de Deus, como estes religiosos pensavam. Mas a verdade é que só há um que liberta de verdade, e este é Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de dizer para você, seja de fato livre, obedecendo a Cristo Jesus. Grave isso, creia, obedeça, conheça e liberte-se. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que precisa ser livre, você que quer ser livre, mesmo diante desse contexto de aparente prisão por causa da pandemia. Quero orar por você que quer reconhecer hoje os seus erros, as suas falhas, diante desse Deus tão amoroso, tão perdoador, tão misericordioso, que não só perdoa, mas nos liberta. Eu quero orar por você que quer ser um discípulo, que quer ser um discípulo verdadeiro, que quer obedecer aos ensinamentos de Jesus, para que você possa encontrar a libertação
e de repente neste momento você não está encontrando talvez forças para obedecer aos ensinamentos de Jesus, se sente fraco na fé, eu quero orar por você, pedir a Deus que te dê força, que te dê ânimo, que te dê coragem para você obedecer a Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas, todas as vidas, aqueles que ouvem essa mensagem, que ouvem a minha voz, que ouviram esta palavra, quero apresentá-las diante do Senhor. Quero pedir ao Pai que aqueles que talvez ainda não creem no Senhor como Deus, como Filho de Deus e como Deus Filho, que isso possa ser despertado no coração de cada um deles. Que eles possam crer no Senhor, possam obedecer também ao Senhor. Aqueles que se sentem fracos na fé, aqueles que precisam de força para obedecer. Senhor Jesus, dê força a eles, dê ânimo, restaura, renova a fé, renove a aliança, manifeste a tua graça sobre a vida deles. Senhor, aqueles que precisam hoje reconhecer que são prisioneiros, que estão sendo escravizados em alguma área da sua vida ou de maneira plena, total, são escravos do diabo, escravos do pecado, escravos espirituais, mas querem ser libertos. Pai, em nome de Jesus, liberte agora. Pai, em nome de Jesus, quebre as algemas, quebre as cadeias, quebre os grilhões, repreenda o mal, Senhor, e liberta, ó Pai, em nome de Jesus. Liberta de toda e qualquer escravidão espiritual e emocional. Liberta, Senhor. Cura, ó Pai, cura os corações e manifesta a tua graça. Enche com teu Espírito Santo a vida de cada um e que possamos, a partir de hoje, entender que somos teus filhos e não escravos do pecado, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana, em nome de Jesus.